Deus está no ar, no silêncio Ele me leva até o seu altar, me levanta em minhas quedas, só posso acreditar que Deus está aqui, lutando em meu lugar. Fazemos esse momento de animação e de oração. Qual que é o que chamou a atenção de vocês? O que vocês acham assim, que Deus tocou no coração de vocês ao longo dessas músicas que nós cantamos, da oração que nós fizemos? Quem quer falar? Quem quer falar? O que vocês sentiram assim? Qual que é a mensagem que Deus traz para nós? Hein? As músicas, elas traziam uma mensagem do quê? Uma mensagem que nós estávamos nos preparando para quê? Para uma? Se vocês forem para a batalha desse jeito, está ralado. A música era de quem estava se preparando para quê? Batalha. Que tipo de batalha? Quem falou? Uma batalha? Batalha espiritual, né? Uma batalha que não pertence aos homens, mas uma batalha que pertence a Deus, né? Uma batalha espiritual. Quem aqui acha que na sua vida você vive uma batalha? Quem acha que você vive uma batalha, levanta a mão. Olha só. Praticamente todo mundo levantou a mão. A nossa vida é uma vida que está em constante batalha. Por quê? Porque nós somos alvos de quem nessa batalha? Nós somos alvos do inimigo. Logo que eu comecei a participar do grupo Fonte Viva, faz tempo aqui no Pioli, de domingo à tarde. Lembro bem nitidamente que uma vez um dos pregadores disse assim: um dos grandes erros que a Igreja Católica já cometeu foi dizer que o inimigo não existe. O inimigo existe. E a palavra de Deus diz assim, que ele vive à nossa volta e ruge como um leão, querendo nos devorar. Mas a palavra de Deus também diz que Deus é fiel e justo para nos proteger. Amém? Semana passada, o Miguel esteve partilhando conosco a palavra. Quem lembra qual foi a mensagem que o Miguel nos trouxe? Reconstrução, né? Ele falou no livro de Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém, que a cidade seria reconstruída, assim como nossas vidas também hão de ser reconstruídas. E hoje nós vamos falar de um outro livro. Hoje nós vamos falar do livro de Tobias. Livro de Neemias, o próximo livro já é o livro de Tobias. Quem conhece a história de Tobias? 1, 2, quem mais? Só? Então vamos lá. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho, depois vocês estão convidados a ler o livro todo em casa. É um livro bem pequeno. Tá? Em 1 hora você lê ele inteirinho. Livro de Tobias, lá no Antigo Testamento, depois de Neemias, na Bíblia da Ave Maria, está na página 518. Então olha só, o livro de Tobias nós não vamos ler ele inteiro não. Ele fala a respeito da vida de um jovem chamado Tobias, que vai se casar com outra jovem chamada Sara. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida desses dois. Talvez as nossas vidas, elas estejam muito próximas do que foi a vida desses dois. Para falarmos um pouquinho de Tobias, nós temos que nos remeter à vida do seu pai. O seu pai chamava-se Tobit. E a palavra de Deus diz assim, que Tobit, ele era um homem que temia muito a Deus, respeitava muito Deus. Tobit era um homem que pagava o dízimo,
Tobit era um homem que orava a Deus, que cultuava a Deus. Tobit era um homem que ele não deixava ninguém passar necessidade. E os seus bens ele dividia com toda a sua tribo, com toda a sua família. E onde ele morava, alguém morria, era Tobit que ia lá e sepultava dignamente aquela pessoa. E Tobit, ele era um homem que era muito bem visto pelos olhos de Deus. Deus via Tobit muito bem, porque ele era um exemplo de servo de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que uma vez, esse homem chamado Tobit, só para a gente entender um pouquinho o contexto da história depois, ele fez uma viagem. E nesta viagem que Tobit fez, ele encontrou um homem que estava passando dificuldades financeiras. E ele emprestou algumas moedas para esse homem. Tá? A bondade de Tobit era tão grande que ele estendia essa bondade até quem ele não conhecia, não só a quem era da sua família. E esse jeito de viver ele passou também para seu filho Tobias. Porém, nós precisamos entender assim, que a vida de Tobit, ela era uma vida tão admirada por Deus, que ela começou a causar inveja dos próprios homens. E a palavra de Deus vai dizer assim, que até as pessoas que moravam com ele, na tribo dele, começaram a repreender a bondade que ele tinha, porque aos olhos do rei, esta bondade não era tão bem vista assim. E os homens então começaram a repreendê-lo. A palavra de Deus vai dizer assim, não precisa pegar ainda não. Vai dizer assim, ó: seus vizinhos criticavam unanimemente. Ele recebia críticas dos seus vizinhos. E uma vez, Tobit, ele estava, descansando. E quando ele estava descansando, um passarinho fez cocô. E o cocô do passarinho, o esterco do passarinho caiu nos olhos de Tobit. E quando aquele esterco caiu nos olhos de Tobit, aquele homem ficou cego. Ele deixou de ver. E a partir daquele momento, ele começou a passar algumas dificuldades. Porque além dele deixar de ter a visão, ele também começou a perder os seus bens. Mas em momento algum, Tobit se voltou contra o Senhor. Tobit se manteve sempre reto, prudente e mantendo a sua palavra como servo de Deus. Só que a vida de Tobit ficou tão difícil, mas tão difícil, que teve um dia que ele fez uma oração a Deus. Vamos pegar lá? Livro de Tobias, capítulo 3, versículo 2. E quando Tobit estava cego, que já não tinha mais bens, Tobit levou a oração a Deus e disse assim: vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados, não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa, de riso para os pagãos, entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos, e não temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Palavra do Senhor. A vida de Tobit estava numa situação, ele estava sendo caluniado pelos vizinhos. Tobit já estava sem bens, Tobit já não tinha mais saúde. Chegou a um ponto que, mesmo sem se revoltar a Deus, Tobit pede a morte em vez da vida. A palavra de Deus vai dizer assim, que naquele mesmo momento, em um outro lugar, havia
havia também uma parente de Tobit, uma sobrinha dele, na verdade, chamada Sara. Quem era Sara? Sara era uma jovem que havia se casado já 7 vezes. E durante as 7 vezes que ela se casou, ela não conseguiu consumar o casamento. Porque antes da consumação, assim que ela casava, os seus maridos morriam. E a palavra de Deus diz assim, que era um demônio chamado Asmodeu, quem matava esses maridos de Sara. A situação de Sara também era muito complicada, porque Sara ela também era ultrajada. Depois vocês vão ler em casa, e a palavra de Deus diz assim, que Sara um dia se indispôs com uma das servas de sua casa, e aquela serva disse assim para ela: não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me como mataste todos os 7? E aquela serva que vivia na casa de Sara, ela joga uma maldição na vida de Sara. Ela vai dizer assim: olha, que não nasça nenhum filho das suas entranhas, que você não consiga ter filho algum, porque foi você que matou os maridos. E a palavra de Deus vai dizer assim, que Sara, ela se retrai dentro do seu quarto, ela fica 3 dias em oração, porque aquelas palavras que a serva proferiu, feriram muito grandemente o seu coração. Sara também estava numa situação muito complicada. Sara já havia casado 7 vezes. O número 7, ele é um número simbólico. O número 7 quer dizer o número da perfeição. Quer dizer, ela já havia perfeitamente se casado e não tinha dado certo. Mais do que isso, ela estava ouvindo ultrajes das pessoas que moravam com ela, dizendo que ela não mais teria condições de se casar. Tanto é verdade que lá na palavra de Deus, vai dizer que Sara fez 2 orações. E uma das orações nós vamos ler agora. Tobias, capítulo 3, no versículo 20, diz assim: Sara levou a oração a Deus: não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra, Senhor, tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá a libertação. E que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. O Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. E a palavra de Deus, ela continua ainda. E nós vamos ver que essa prece, essa oração que Sara faz, ela ocorre no mesmo momento que Tobit fez aquela outra oração. Então olha só, a vida de Sara também era muito parecida com a de Tobit. Sara também estava sendo ultrajada e estava com o coração muito machucado, muito ferido. Tinha uma vida destruída. E a palavra de Deus vai dizer assim, que quando essas 2 orações subiram aos céus, lá no versículo 24 diz assim: estas 2 orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Palavra do Senhor. Então o que a gente vai ver aqui? Que tanto Sara como Tobit eram 2 pessoas que temiam a Deus, e que mesmo nas dificuldades não se revoltaram contra Deus, mas assumiram a sua fé, mantiveram-se a postura correta e elevaram a Deus as suas orações. Mais que isso, Deus, diz a palavra, ouviu as preces.
e mandou um anjo para curar aquelas vidas. Meus irmãos, nós não vamos ler todo o livro, não. São 12 capítulos, se não me engano. Depois vocês podem ler em casa. São 14 capítulos. Bem rapidinho para ler. A história é muito linda, porque a palavra de Deus vai dizer assim. Lembra que no começo nós lemos que Tobit havia emprestado um dinheiro para um homem? E a palavra de Deus vai dizer assim, que Tobit, passando por dificuldades financeiras, vai chegar para o teu filho Tobias e vai falar: Tobias, pega aqui esse recibo e vai lá procurar aquele homem, porque eu tenho dinheiro para receber. E Tobias, ele vai em busca de um companheiro de viagem. E quem vai ser o companheiro de viagem de Tobias? O anjo Rafael. O anjo Rafael vai ser o companheiro de Tobias. E a palavra de Deus diz assim, que nesse trajeto até ao devedor, né, daquela dívida, eles vão passar pela casa de Sara. E quando eles passam pela casa de Sara, Sara vai ser dada em casamento ao jovem Tobias. O livro diz assim, que quando eles se casam, ao contrário das outras 7 vezes, desta vez vai ser diferente. Por quê? Porque desta vez, o anjo vai dizer assim: antes de você tomar a tua mulher como esposa, vocês vão orar e jejuar durante 3 dias. Somente depois do 3º dia que você vai desposar a tua esposa. E a palavra diz assim que, a partir desse momento então, logo na primeira noite, quando eles elevam a oração a Deus, né, para a gente resumir aqui, o próprio anjo Rafael vai pegar aquele demônio e vai prender o demônio. E Sara e Tobias passam, a partir daquele momento, a ter uma vida de marido e mulher. E a palavra de Deus vai dizer assim que, além de Tobias receber aquela dívida, ele ainda recebe a parte da herança de Sara. E quando ele retorna para sua casa, o anjo Rafael ainda concede a graça do seu pai Tobit recuperar a visão. O que eu queria chegar para vocês? Onde eu queria chegar? Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que muitas vezes nossas vidas se parecem com a vida deles. Ou de Tobit, ou de Sara, ou dos dois. Sara não conseguia se casar, não conseguia consumar os casamentos. Que calamidade que andam nossos casamentos. Que calamidade. Tobit havia perdido os seus bens. Tobit estava numa situação financeira complicada. Quantos de nós nos encontramos em situação financeira complicada? Tobit estava cego. A saúde física de Tobit já não existia mais. Quanto de nós temos nossa saúde física debilitada? E você, na sua vida? Qual é a área da sua vida que você precisa ser recuperada? Porque para aquelas pessoas, eles já não tinham mais ânimo. Tanto é que, olha só, lá no capítulo 3, no versículo 13, no capítulo 5, versículo 13, quando o anjo Rafael se achega para conhecer Tobit, ele salta assim, 5:11, perdão. A felicidade esteja contigo para sempre, Tobit. Ao que Tobit responde: que felicidade posso ter ainda? Estou nas trevas, nem posso ver a luz do céu. O jovem Rafael replica: tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Queria dizer para vocês assim, meu irmão: tem ânimo, é fácil a Deus curar-te. Tem de ânimo, é fácil a Deus libertar-te. Tem de ânimo, é fácil a Deus resgatar-te.
área da sua vida que precisa ser resgatada? Qual é a situação da sua vida que precisa ser resgatada? Eu creio que não sou eu quem fala, mas é o próprio Deus que fala por meio de nós. Tem de ânimo. É fácil a Deus curar-te. E quando Rafael fala para Tobias que ele vai se casar com Sara, Tobias fala assim: eu? Mas ela já teve 7, morreram nos 7. Eu, hein? Eis que o anjo fala para ele assim: ouve-me. Perdão, diz assim, ó. Tobias replicou, capítulo 6, versículo 14. Ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer a mim, que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. Tobias estava com medo. E você? Tem coragem ainda ou já se encontra com medo? Eis que o anjo respondeu: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. O que o anjo Rafael quer dizer então? Sobre quem que há o poder das trevas? Sobre aqueles que banem Deus de suas vidas, aqueles que esquecem Deus de suas vidas. Porque se você não esquecer, meu irmão, se você for fiel, se você estiver sempre presente na presença de Deus, é como o anjo disse: tem de ânimo. É fácil para Deus resgatar-te. É fácil para Deus te curar. É fácil para Deus resolver teu problema. E a palavra de Deus diz assim: então, eles se casaram, voltaram para suas casas, e o seu pai Tobit recuperou a visão. E na nossa vida hoje, qual é a área da nossa vida que nós temos que resgatar? Essa batalha que nós temos que enfrentar, essa batalha que nós enfrentamos, é uma batalha contra quem? Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Contra quem que é essa batalha? Às vezes você tem uma determinada dificuldade na sua vida, não sei, não conheço. Mas você tem uma determinada batalha, e às vezes nós teimamos em resolver essa batalha pelo lado humano. Mas o meu irmão, eu queria dizer para vocês que nem tudo se resolve pelo lado humano. Como Tobit e Sara precisaram da intervenção divina, nós também precisamos da intervenção divina. A palavra de Deus, lá na carta de São Paulo aos Efésios, é o que nós cantamos uma música assim, ó. Vai dizer que a nossa batalha não é contra homens de carne e de sangue, mas é contra quem? Os principados e as potestades espalhadas nos ares. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta você despender de toda a tua força humana, não adianta você despender de toda a tua sabedoria de homem, de mulher, porque existem coisas que não pertencem a nós, pertencem a Deus resolver. E eu vou falar para vocês qual é o caminho para que consigamos isso. Só tem um caminho, só um. Qual foi o caminho que Sara e Tobit fizeram para ser ouvidos a Deus? Qual foi o caminho? A oração. Porque quando eles oraram a Deus, a palavra diz que Deus ouviu imediatamente a sua oração. Talvez Deus não resolva imediatamente o teu problema, mas Ele ouve e começa a preparar a solução. Deus, Ele não nos desampara. Deus, Ele se mostra sempre fiel a cada um de nós. Nós estamos nos preparando aqui para o cerco de Jericó. Porque uns dias vocês vão ouvir certinho.
Deixa eu explicar para vocês o que é o cerco de Jericó. O cerco de Jericó é um momento do quê? É um momento de quebra de muralhas. O que significa isso? Momento de quê? De batalha, de combate. Meu irmão, quero te dizer que no momento de batalha, no momento de combate, quem são os soldados? Nós somos os soldados. Nós somos os soldados. E o que um soldado faz para ir para a guerra? O que ele precisa fazer? Se prepara. Ele se prepara fisicamente, ele se prepara tecnicamente, ele aprende técnicas de segurança. O soldado aprende como manusear armas, aprende a sobreviver na selva. Por quê? Porque ao longo da batalha, da guerra, esse soldado vai passar apuros também, vai passar dificuldades. E na nossa vida, estás disposto a ir para a batalha? De uma coisa podem ter certeza: a vitória nós já temos. Às vezes, para alcançar essa vitória, vai exigir de nós um pouco de suor, vai exigir de nós joelho no chão, vai exigir de nós muita missa, muito sacrifício. Mas sem dúvida alguma, a vitória já nos pertence. Porque quando Sara e Tobit oraram e pediram a intervenção de Deus, Deus se fez presente na vida deles. E eu creio que se nós estamos aqui hoje, é porque nós também acreditamos que quando clamamos pela presença de Deus e pela intervenção de Deus em nossas vidas, Deus também se faz presente. Ou não? Você acredita que Deus se faz presente em sua vida? Vamos ficar em pé? Fecha seus olhos um pouquinho. A palavra de Deus diz assim lá em Efésios: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Mas, meu irmão, quando nós nos dobramos diante de Deus, Deus se compadece de nós. Quem aqui é pai sabe. Você pode dar maior bronca no seu filho. A hora que o seu filho chega para você e pede, ele pode ter feito a maior besteira. O filho fez a maior besteira. Mas quando o filho chega para nós e pede uma coisa que você sabe que ele precisa, não tem pai que deixa de dar. Jesus já dizia: se vocês que são maus dão coisas boas a seus filhos, imagina Deus, que é puro amor. Você acredita que a tua oração Deus atende? Então fecha os teus olhos e vamos clamar. Começa a pedir, fala: Senhor, eu quero te clamar nessa noite, que tu venhas em socorro da minha vida. Se você precisa, peça para o Senhor que Ele venha em socorro da tua vida. Fala: Senhor, vinde em socorro da minha vida. Se você precisa de um milagre na tua vida, não tenha medo, não tenha vergonha, mas diga: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Senhor, eu não aceito mais essa situação. Meu irmão, você pode dizer isso para Deus, porque Deus se faz presente em nosso meio. Não adianta eu dizer, é importante que você diga. Fale para o Senhor, fala: Senhor, eu peço a tua intervenção na minha vida. Nessa noite eu quero pedir a tua presença na minha vida, Senhor Deus. Eu quero pedir que você venha em meu socorro. E você pode ir colocando para o Senhor, e você pode ir falando para Ele. Vai falando para o Senhor: Deus, Senhor, vem me ajudar, Senhor. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais forças humanas. Por isso eu preciso, Senhor, da tua graça. Eu preciso que você venha em meu socorro. Levanta-se na minha vida. Levanta-se, Senhor, na minha vida. Eu não quero mais, Senhor. Eu não aceito mais o inimigo zombando de mim.
Vamos cantar essa música agora. Por que será? Por que você canta levanta-te? Isso. Quando que em casa você fala para alguém que se levanta? Quando? Chega lá em casa, deu 9 horas, as crianças estão dormindo, você chega lá e fala, levanta! Não é assim que a gente faz? Levanta! Porque às vezes nós deixamos esse Senhor dormir na nossa vida. Quanto tempo faz que você não clama esse Deus? Às vezes Deus na tua vida já está dormindo. Às vezes Deus na tua vida ele está acomodado. É o momento de clamar esse Deus e falar, Senhor, levanta, Senhor. A palavra diz assim, na passagem da tempestade acalmada, que os discípulos estavam em apuro e Jesus estava dormindo. E os discípulos chegam para ele e falam, Senhor, levanta, Senhor, levanta porque nós estamos morrendo. E Jesus levanta e Jesus faz a tempestade se acalmar. Meu irmão, não estou falando que Jesus não está na sua vida, mas eu estou dizendo que às vezes nós deixamos ele dormir. Vamos pedir para levantar?
daquelas ações que eu não consigo resolver. Que tu possas, ó Senhor Deus, estar tomando conta de toda a nossa atividade. E você pode pedir agora, fala: Senhor, aquilo que eu não sei como fazer, aquilo que eu tenho dificuldade, vem me ungir, Senhor. Vem se levantar lá no meu trabalho. Que caia por terra toda inveja, que caia por terra todo olho gordo, que caia por terra tudo aquilo que não te pertence, mas manifesta a tua misericórdia, Senhor. Virando aqui para frente agora. Enquanto você canta bem suave, você pode deixar a sua língua ir bailando na língua dos anjos. E você pode fazer desse momento um momento de intensa batalha espiritual, porque o Senhor está a nosso favor.